Vamos dar continuidade ao nosso cálculo de medicação. Agora nós vamos fazer o cálculo de comprimido. Muitas vezes o médico prescreve, comprimidos com uma concentração que nós não temos disponível. Por exemplo, o médico prescreveu comprimido de captopril de 25 miligramas e nós temos disponível captopril de 12,5 miligramas. Então, nós vamos montar a regrinha de 3, um comprimido tem 12,5 miligramas, o que eu tenho em cima, embaixo, o que eu quero. Só que eu não sei quantos comprimidos que eu vou administrar, de que maneira eu vou administrar, para que o paciente receba 25 miligramas. Tá lá, miligramas debaixo de miligramas, tá? Então, vou multiplicar x vezes 12,5, que é igual a 25 vezes 1. X é igual a 25 dividido por 12,5. Eu fiz a conta, dividi 25 por 12,5. Eu vou igualar as casas quando tem a divisão, com vírgula, números decimais, ó. Então, eu coloquei um zero aqui no dividendo e depois eu tirei essa vírgula, Aí, o que eu fiz? Que o número multiplicado por 125 que dá 250? 2, Então, o x são 2 comprimidos. Então, o que eu cheguei? A conclusão que eu preciso administrar 2 comprimidos, É uma conta fácil, que é só para que você poderia calcular sem fazer o cálculo, mas é necessário a gente pensar que existe essa possibilidade de fazer montar essa regrinha de 3 para mim chegar a uma conclusão e não ter dúvida na hora de administração. Nós temos aqui outro exemplo, uma prescrição médica de 250 miligramas de quemicetina, Mas nós temos disponível um comprimido de 1.000 miligramas, que corresponde a 1 grama. Então, o que eu tenho que fazer? Montar essa regrinha de 3. Olha lá, um comprimido tem 1.000 miligramas. O que o médico quer? 250 miligramas. Então, miligrama debaixo de miligrama. E o X é quantos comprimidos, é minha dúvida, quanto que eu vou administrar para que o paciente receba 250 miligramas. O X vezes o 1.000, que é igual a 250 vezes 1. O X vai ser igual a 250 dividido por 1.000. Eu posso, cortar aqui um dos zeros, do numerador e denominador, Então, ficou 25 dividido por 100, O que eu posso fazer, Eu posso fazer as equivalências dividindo por 5 aqui, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 20 dá 100. E eu, novamente, eu faço com 5, olha lá. Aí eu chego à conclusão de 1/4 de comprimido. Mas ele fica difícil, para a gente poder quebrar esse comprimido e não é o ideal. Então, no próximo slide, nós vamos ver uma opção para vocês administrarem essa medicação, de uma forma mais confiável. Como não podemos cortar o comprimido em 4 partes, não é ideal, devemos diluir com uma quantidade de água, então devemos fazer esse cálculo. Que cálculo? Exemplo, podemos diluir em 10 ml. Então, portanto, eu vou montar, a minha regrinha de 3. O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho um comprimido de 1.000 miligramas, que nós vimos anteriormente, e coloquei 10 ml. O médico não quer de 250 miligramas debaixo de miligrama. X, o X é que quantidade desse medicamento, esse comprimido diluído em 10, que eu vou aspirar para mim, administrar 250 miligramas. Vou terminando. 100 vezes x, que é igual
10 vezes 250. Eu cheguei à conclusão que x é igual a 2.500 dividido por 1.000. Eu cortei os 4 zeros e ficou 25 dividido por 10. Eu vou dividir aqui. Dividindo, 25 por 10, multipliquei por 2. 2 vezes 10, 20. Sobraram 5. Baixei um zero. Aí eu tenho que colocar uma vírgula. 5 vezes 10, 50. Então, portanto, eu tenho 2,5 ml que eu posso aspirar e administrar o medicamento para o paciente 250 miligramas, né? Sem problemas, tá? Aqui, por exemplo, em vez de dividir, lembra que nós falamos de dividido o número, né? Dividido por 10, o que que eu faço? Eu caminho da direita para a esquerda de acordo com o número de zeros. Se eu tenho um zero só, o que que eu fiz, né? Eu peguei o 25, né? Eu pulei uma casa da direita para a esquerda lá, 2,5. Não precisaria fazer a conta, mas tudo bem, podem fazer. Então, nós vamos aspirar 2,5 ml e, né? E assim eu estou administrando 250 miligramas para o paciente. Aqui nós temos outro exemplo do cálculo de penicilina cristalina. O que vem a ser essa penicilina? Ela é um antibiótico de largo espectro, largamente utilizado em unidades hospitalares. Elas vêm com um frasco ampola com 5 milhões de unidades e 10 milhões. Olha só os números de zeros. Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina deve-se considerar o volume do soluto, que no frasco ampola de 5 milhões equivale a 2, e o frasco de 10 milhões equivale a 4. Significa que, como ele é muito concentrada, essa penicilina, ela tem um soluto que ela aumenta 2 em 5 milhões, ela vai aumentar 4 em 10 milhões, tá? Então, portanto, né, quando coloca-se 8 ml de água destilada em um frasco de 5 milhões, obtém-se a solução contendo 10, certo? E quando se coloca 6 ml de água destilada no 10 milhões, obtém-se o resultado de uma solução contendo 10. Mas tem uma questão. Portanto, eu pensando assim, na hora de fazer o cálculo, eu vou considerar 10 ml. Mas na hora de preparar, o que eu vou fazer? Vou colocar apenas 8 ml se for de 5 milhões, e na de 10 milhões eu vou colocar 6 ml, tá? Porque já tem a penicilina cristalina, ela já tem um soluto que vai aumentar de 5 milhões 2, então ela já tem 2, eu vou colocar 8 ml, mas é apenas na hora de preparar. Por quê? Se ele já tem 2 de 5 milhões e eu coloco 8, significa no total tem 10, então eu posso fazer a conta tranquilamente com 10 ml, tá? E no caso também de 10 milhões, eu vou fazer o cálculo de 10 ml. Vamos iniciar o cálculo de penicilina cristalina. O médico prescreveu 4 milhões e 800 unidades. Nós temos um frasco ampola de 10 ml com 10 milhões. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Montando a regrinha de 3. O que eu tenho em cima? 10 milhões unidades em 10 ml. O médico prescreveu 4 milhões e 800, o I, né? Então, o I, unidade debaixo de unidade. O X vai ser debaixo do ml, porque é minha dúvida, quanto que eu vou aspirar dessa ampola, né? Para mim administrar 4 milhões e 800. E agora eu vou continuar multiplicando 10 milhões vezes x. Mas como tem muitos zeros, eu posso já cortar os zeros. Então, vou cortar 5 zeros do lado de cima e 5 do lado de baixo.
Então, ficou 100. 100 vezes x, que é igual a 48 vezes 10. X é igual a 48 vezes 10, 480, dividido por 100. Eu posso cortar mais um zero aqui. Ficou 48 dividido por 10, que na conta aqui, né, 4 vezes 10, 40, sobrou 8, né? Sobrou 8. Só que o 8, né, o dividendo é menor que o divisor. Eu baixei um zero. Eu coloco uma vírgula no quociente. Então, eu vou multiplicar. Que número multiplicado por 10 que eu chego até 80? 8. 8 vezes 10, 80. Tá? Então, no caso, deu 4,8 ml. Então, eu vou aspirar 4,8. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou diluir essa penicilina, né? Então, na hora de preparar, como essa penicilina de 10 milhões, né? Ela já tem 4 ml de soluto, que nós vimos anteriormente, por ser muito concentrado, eu vou colocar 6 ml de água. Com 6, com 4, 10. Aí bateu certinho com a minha conta. E depois que eu diluir essa penicilina, eu vou aspirar 4,8 ml. Então, vocês vão ver que essa penicilina, como ela é bem concentrada, ela é administrada num soro fisiológico, né, a 0,9% de 100, a maioria das vezes. Mas se não tiver, vocês vão pegar uma seringa de 20 e administrar lentamente, ok? Agora, nós vamos ver o cálculo de soro. Antes de tudo, nós já estudamos sobre as concentrações de soro, mas vamos fazer uma revisão. Uma solução isotônica, a concentração é igual ou próxima do plasma sanguíneo. Uma solução hipertônica é maior que a do plasma sanguíneo e a hipotônica é menor que o plasma sanguíneo. Então, vocês vão ver que vai depender da prescrição médica, o que vai ser necessário, se eu vou aumentar essa concentração. Quando fala-se que soro glicosado a 5% nós temos a 5%, tem-se 5 gramas em cada 100 ml. Quando eu falo soro glicosado de 10%, é em cada 100 de água, 100 ml, nós temos 10 gramas de glicose. Quando fala-se soro glicosado a 15%, nós temos 15 gramas em 100 ml. Soro fisiológico 0,9%, nós temos 0,9 gramas em cada 100 ml. Agora, nós vamos ver um cálculo diferente, que é o cálculo de soro. O que significa isso? Você aumentar a concentração, né, de NaCl, que é o cloreto de sódio. Porque o médico prescreveu soro fisiológico a 7,5% em 500 ml. Então, o que nós temos, que é o isotônico, é igualzinho do nosso organismo, nós temos 0,9%. Então, significa que eu vou aumentar a concentração. Para aumentar, eu preciso acrescentar. Então, eu preciso de ampolas de NaCl, cloreto de sódio, né? E o que nós temos aqui no momento para mostrar é de 20% em 10 ml, tá? Então, o que eu faço? Então, são 5 continhas que eu vou ter que fazer, né? 5 etapas. A primeira etapa faz o cálculo de quantos de NaCl, cloreto de sódio, né, tem na ampola disponível de NaCl a 20%, tá? Como que eu faço? Eu monto uma regrinha de 3 igualzinho, né? Eu tenho, se é 20%, em cada 100 ml eu tenho 20 gramas. A minha ampola é de 10 ml. 10 ml de ml de baixo de ml, X. Então, eu preciso calcular nessa ampola de 10 ml quantas gramas
que tem dicloreto de sódio, NaCl, para depois, né, ver a quantidade que eu vou colocar nesse soro a 0,9 para se tornar 7,5%. Então, eu dou continuidade à minha regrinha de 3. 100 vezes x é igual a 20 vezes 10, vai dar 200 dividido por 100, eu cortei os 4 zeros e deu 2 gramas. Então, nós vamos já memorizar que uma ampola de cloreto de sódio, NaCl é 20% de 10, eu tenho 2 gramas dentro dela, tá? Mais para frente a gente vai utilizar essa quantidade. A segunda etapa é descobrir a quantidade de sódio que nós temos no soro que eu tenho. Aquele soro de 500 é 0,9, né? Nós já fizemos até exercício quanto a isso. Então, se eu falo 0,9 é porque 100 ml tem 0,9 gramas. 500 ml, x. ml debaixo de ml, né? O x é saber quantas gramas que eu tenho nesse soro de 500 de cloreto de sódio. 100 vezes x é igual a 500 vezes 0,9. X é igual a 450, né? Que eu dividi aqui já, 500 vezes 0,9, multiplicação com vírgula. Nós vimos que depois, terminamos a conta, nós vamos ver quantidade de números, né? Que tem depois da vírgula. Então, como eu tenho um só, eu contei da direita para a esquerda lá, 0. A vírgula ficou no 450, dividido por 100, eu fiz a conta aqui, deu 4,5 gramas. Nem precisaria fazer conta. Lembra? Divisão, né? O que eu faço? Eu pego a vírgula, eu venho da direita para a esquerda, dependendo do número de zeros, eu vou pular uma casa, no caso. Então, da direita para a esquerda, eu coloquei a vírgula aqui, ó, 4,5 gramas. Agora, nós vamos para a terceira etapa. Precisamos descobrir a quantidade de NaCl de sódio que teria que ter para preparar um soro de 7,5%. Nós vamos armar a regrinha de 3, o que eu tenho 100 ml em 7,5 gramas. 500 ml, quanto teria, né? Então, ml debaixo de ml, x debaixo da grama, porque eu quero saber quantas gramas que tem de cloreto de sódio dentro de um soro de 500, tá? Porque quanto que teria num soro de 500, que é o que o médico quer. Então, 100 vezes x é igual a 500 vezes 7,5. Portanto, eliminando o x é igual a 3.750 dividido por 100. Nós fizemos a continha aqui ao lado. Qualquer dúvida vocês consultam, né? E, portanto, chegamos à conclusão que é 37,5 gramas, dividido os 3.750 dividido por 100. Eu não preciso dividir, eu apenas, né, voltar 2 casas da direita para a esquerda, tá vendo? E colocar a vírgula. Então, 37,5 gramas. Então, eu preciso de 37,5 gramas para tornar o soro que o médico quer a 7,5% de cloreto de sódio. Agora, nós temos que ver a diferença entre o que eu tenho, que é 0,9%, que nós já fizemos a conta, do que se precisa, como está prescrito, para fazer o quê? Para acrescentar. Então, eu vejo a diferença. O que foi prescrito? 37,5 gramas. É o que eu preciso. Mas o que eu tenho, que nós fizemos anteriormente a conta? 4,5 gramas, que nós temos um soro de 500 a 0,9%. Então, eu fazendo a diferença, eu subtraí e cheguei à conclusão que eu preciso acrescentar 33 gramas. E como é que eu faço? Eu vou para a quinta etapa. De que jeito que eu vou acrescentar? Através do cloreto de sódio em ampola.
Nós vimos anteriormente que uma ampola de 10 ml a 20% tem 2 gramas. Olha lá, cada 10 tem 2. Eu não quero 33 grama debaixo de grama. O X vai ser no ml. Quanto teria nessa ampola de 10 ml 33 gramas? Teria nessa ampola de 10. Aliás, se em 10 ml nós temos 2 gramas, 33 gramas seria quantos ml? Né? Para depois chegar à conclusão, quanto que eu vou aspirar dessas ampolas para mim colocar naquele soro fisiológico a 0,9%. Então, eu montei a minha regrinha de 3, né? Agora eu vou continuar. 10 vezes 33 dividido por 2, né? Significa que x é igual a 330 dividido por 2. No final, nós chegamos à conclusão que 33 gramas vai corresponder a 165 ml. Eu tenho que colocar 165. Gente, como que eu vou conseguir colocar isso? Então, o que que eu faço? Então, eu não sei, eu sei de uma coisa, eu vou passar para a sexta etapa. Eu sei que uma ampola, né, tem 10 ml, não é isso? Eu não vi que 33 gramas eu teria que aspirar 165 ml. Então, eu vou fazer outra regrinha de 3. Olha lá, uma ampola, 10 ml, 165 ml, x ml debaixo de ml. Porque eu preciso saber quantas ampolas eu vou aspirar, né? Quantas ampolas eu vou aspirar? Então, quantas ampolas vai corresponder a 165 ml? Eu faço essa regrinha de 3, sei lá. X vezes 10 é igual a 65 vezes 1. X é igual a 165 dividido por 10. A gente já sabe que a gente vai para a direita e para a esquerda de acordo com o número de zeros. Coloquei a vírgula 16,5. Então, que conclusão que eu cheguei? Que eu preciso aspirar 16 ampolas. Olha aqui, ó, o X não era ampola? Quantas ampolas eu teria que aspirar? Então, eu venho aqui. Então, eu cheguei à conclusão que eu preciso de 16 ampolas e meia. Então, eu preciso aspirar 16 ampolas de 10 ml a 20%, mais 5 ml da outra, porque se é meia, se tem 10, eu preciso mais 5. E eu vou pegar, aspirar e vou introduzir num soro de 500 a 0,9%, aí eu vou ter um soro que o médico quer a 7,5%. Só que o que a gente precisa depois, na hora de preparar, prestar atenção, se os soros ele vem com espaço para mim colocar essa quantidade, tá? Se tem o espaço, mas ultimamente os soros estão vindo com esse espaço, né? Com espaço maior para poder acrescentar, se tornar essa solução hipertônica, acima, né? Uma quantidade a mais do que o nosso corpo, né? Que seria o isotônico, a 0,9, ok? Então, eu preciso, para fazer, transformar esse soro isotônico em hipertônico, eu preciso passar por todas essas etapas, 6 etapas. Não é difícil, é tudo que vocês já aprenderam, é apenas ter calma e passar fase por fase, tá? Então, eu recomendo que seja feito dessa maneira, que tá um sistema fácil, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né, é só perguntar e a gente tenta resolver. E nesse slide eu coloquei uma foto só para mostrar para vocês, né?
Eu tenho um sorinho de 500 a 0,9, que eu vou fazer com que aumente a concentração dele para 7,5%, né? Então, hoje, muitos deles têm um espaço para você colocar essa quantidade aqui. Então, eu vou precisar de flaconetes, no caso esse, no lugar da ampola. Às vezes vem ampola ou flaconetes de plástico, em que são de 10 ml. Então, eu vou pegar 5, 5, 5, olha lá, 5. No caso, eu peguei 15, né? 5, 10, 15, mais uma que é 16,5. Então, como 0,5 é meia, meia significa que tem 5 ml. Eu vou colocar dentro desse soro, só para vocês entenderem melhor. É lógico, vai ter cálculo também do soro glicosado, né? Então, é uma base para vocês terem condições de fazer esse cálculo. Agora, nós vamos aprender gotejamento de soro, infusão em horas. Então, se vocês vão ver que para calcular eu preciso de algumas variáveis, né? Eu preciso de volume que o médico vai pedir, né? O tempo, que seja em minutos ou, ou horas, né? As gotas ou microgotas, vai depender da prescrição. Ainda que na maioria dos serviços essa tarefa seja realizada por bombas de infusão, né, que vocês vão aprender mais para frente, de que essas bombas elas controlam o gotejamento de soro, né? Mas em algum momento elas podem falhar e aí vocês têm que utilizar as fórmulas tradicionais. Qual fórmulas que tem infusão em horas? Nós temos aqui, ó, gotas por minuto, que é igual volume dividido por o tempo vezes 3. Esse 3 é uma constante, tá? O microgotas, né? Que é igual ao volume dividido pelo tempo, sem o 3. Essas fórmulas só poderão ser utilizadas para tempo em hora inteira, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, etc. A outra fórmula que nós temos é em minutos. Olha, gotas por minuto é igual volume vezes 20. O 20 é uma constante que vocês estão vendo aqui. E o tempo é o tempo estimulado para infusão em minutos. Nós temos a microgotas, que vai ser microgotas por minuto, volume vezes 60 dividido pelo tempo. Esse 60 também é uma constante. Vamos lá agora para o cálculo. Nós temos uma prescrição médica aqui, soro glicosado 5% de 500 ml, né? No caso, estamos trabalhando em horas. Então, é para correr em 8 horas esse soro glicosado de 500. Então, eu vou montar minha fórmula. Olha aqui, gotas por minuto é igual volume dividido pelo tempo vezes 3. Gotas por minuto é igual 500, que é o volume que o médico pediu. Aqui não influencia nada se é glicosado, soro glicosado, glicofisiológico ou fisiológico. Apenas nós estamos calculando quantas gotas que vai correr nesse tempo. Ah lá, gotas por minuto é igual. Qual é o volume? 500 ml. Qual que é o tempo? 8 horas vezes o 3, que é constante. Gotas por minuto é igual a 500 dividido por 24. Eu coloquei aqui a continha, vamos lá fazer, porque para relembrar sempre aquela continha de divisão que vai ter vírgula zero. Isso aqui é bem interessante, que até no momento não surgiu essa continha. Então vamos lá. 500 dividido por 24. Eu vou, né, dividir o quê? O 50, né, o dividendo pelo divisor aqui. Então, eu vejo que o 500 é maior que o divisor. Ótimo. Então, vamos lá. Que número multiplicado por 24 que dá 50? 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 50 menos 48, 2. Eu tenho um zero aqui que eu posso baixar, não tenho?
baixei o zero. Só que tem uma coisa, o 20 continua, mesmo baixando o zero, ele continua menor que o divisor. Eu tenho que baixar o outro zero. Então, quando tenho que fazer isso, a regra é você colocar um zero aqui no quociente. Tá vendo? Então, eu baixei um zero, mesmo assim não deu, tive que baixar outro, zero, vírgula. Tem que colocar zero, vírgula. Vou continuar a minha conta. Que número multiplicado por 24 que eu chego a 200? Vocês estão vendo que é 8, né? Sobrou o quê? 8. Eu baixei o zero. 80 é maior, tudo bem, olha lá. Que número multiplicado por 24 que dá até 80? 3. Chegou a 72, sobraram 8, então vai dar um dízimo, 20,83333, né? Então, o que que acontece? No total de gotas por minuto, né, o nosso cálculo chegamos a 20,83, que no fim vai ser 20,8. Para mim aproximar, eu posso aproximar, né, para 21, que são regras da matemática. Então, eu vou correr em 21 gotas por minuto, ok? Logo no próximo slide eu vou mostrar um soro e mostrar aonde é que você controla esse gotejamento. Eu coloquei uma foto para vocês verem, né, que nós estamos aprendendo ainda, né, como preparar um soro, né. Então aqui vocês vão ver que depois que eu fiz o cálculo, ver se realmente vai colocar algum medicamento num soro, como é que vai ser, e aí eu tenho que ver o quantas gotas vai correr por minuto esse soro, né, no tempo que o médico quer. Então, no nosso caso ali, é um soro de 500, glicosado de 500, correr em 8 horas. Eu fiz o meu cálculo, deu 21 gotas por minuto. Então, eu vou controlar aqui, ó, tem uma presilha aqui embaixo que eu vou controlar o gotejamento. Então, para isso, eu vou ter que ter um relógio aqui na frente, do ladinho dessa bureta aqui, desse copinho, tá? Então, eu vou ter um relógio meu aqui, para mim controlar num minuto quanto que está correndo. Está correndo mais de 21, eu fecho um pouquinho a presilha e eu vou controlando 21 gotas por minuto, certinho, tá ok? Se acontecer de algum paciente que ele tem condições ou ele está com, né, um problema de saúde dele que favorece, aí ele fica agitado, aí ele vai mexer nesse gotejamento, você fixa com uma fita logo embaixo ali para que ele não descontrole aí as gotas que você controlou, certo? Então nós vamos controlar aqui, ó, gotinha por gotinha. Que vocês vão ver que é outro cálculo, aquele daquela fórmula que nós falamos, horas e minutos. Então, o médico, ele prescreveu aqui, ó, soro fisiológico 0,9% de 500 ml, vai correr em 2 horas e 30 minutos. Então, eu tenho aqui horas e minutos, como que eu vou chegar à conclusão, né? Eu tenho que transformar, né, tudo em minutos, né? Porque para mim transformar horas não vai ter jeito, eu vou ter que transformar horas em minutos para mim completar todos os minutos e poder fazer meu cálculo. Então, de que jeito que eu vou fazer? Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Ah lá, regrinha de 3, ó. 2 horas, x. Então, quantos minutos vai corresponder a 2 horas? Eu fiz o cálculo, x é igual a 120, 2 vezes 60. O que eu fiz? Eu calculei que 2 horas tem 120 minutos. Mas e o total de minutos que eu tenho, né? Eu tenho 2 horas que corresponde a 120 minutos, eu vou somar com mais 30 aqui, que é 2 horas e 30. No total de minutos, deram 150 minutos, né? Tá? Agora eu posso fazer a minha conta. Que fórmula que eu vou usar? Eu vou usar aquela outra fórmula que é por minuto.
que é o seguinte: gotas por minuto é igual volume vezes 20 dividido pelo tempo. Ela parece assim, vai ser difícil eu memorizar, mas logo, logo vocês memorizam. Mas, muitas vezes, no setor vai ter essa fórmula, mas se vocês forem prestar um concurso, não vai, então você vai ter que memorizar. Então, olha lá, volume vezes 20 dividido pelo tempo, gotas por minuto. Quanto que é o volume que nós vimos? 500. Vezes 20, que é a constante, dividido pelo tempo. Quanto tempo? 150 minutos no total que eu fiz, né? Então, gotas por minuto vai dar 1.000 dividido por 150. Eu vou cortar 2 zeros, vai dar 1.000 dividido por 15, que vai dar 66,66, que aproximadamente vai dar 66,7, não é? Que o 6 aqui, o segundo dígito depois da vírgula é maior que 5, né? Esse 6 aqui passa para 7. Regras da matemática. Então, 66,7 eu posso aproximar para 67. 67 gotas por minuto. Então, em 2 horas e 30 minutos, deverão correr 67 gotas por minuto. Então, depois que eu colocar o meu soro, eu vou lá na presilha, vou lá controlar com o relógio, num minuto inteirinho, controlar até chegar nos 67 gotas por minuto. Nós podemos encontrar ainda, né, situações em que o médico ele faz o seguinte: ele já dá um número de gotas, só que eu preciso saber o tempo que vai gastar esse soro. Então, no caso aqui, um exemplo, o médico prescreveu 500 ml de um soro, né? Em 10 gotas por minuto. Ele prescreveu assim, correr com 10 gotas por minuto. Eu quero lento. E aí você vai pensar, quanto tempo será que vai gastar, né, para que eu controlo o meu tempo, né, e eu acabo sabendo, estou ciente do tempo que eu vou lá fazer vou até o quarto do paciente verificar se terminou ou não o soro. Então, é muito mais fácil fazer um cálculo que eu já fico atento, eu já marco o tempo que eu vou até lá para me dar uma olhada, né? Uma olhada para verificar se terminou ou não o soro, ok? Então vamos lá. É a mesma fórmula, né? A mesma fórmula, só que eu já tenho gotas por minuto. Olha lá, gotas por minuto é igual volume dividido pelo tempo vezes 3, que é aquela primeira fórmula, tá? Eu já tenho a gotas por minuto, olha, 10, que é igual a 500, que é o volume, o tempo eu não tenho, eu preciso descobrir vezes 3. 30, 10 vezes T vezes 3, no caso eu multipliquei 3 vezes 10, deram 30, 30T. O T é minha incógnita, o que eu tenho que descobrir. É igual a 500, né? Então, portanto, o tempo é igual a 500 dividido por 30, porque o que está com o tempo, que é a mesma coisa do x, é meu x da questão, eu vou dividir. Então, 500 dividido por 30, né? Eu posso cortar um dos zeros, então eu dividi 50 por 3, qual que foi a minha conta? 16,6 horas. E aí, como é que eu faço? 6, então vai dar 16 horas mais 0,6 horas. E esse restante de horas, o que eu faço? 0,6, né? Então eu vou lá, faço uma outra continha, né? 1 hora tem 60 minutos. 0,6 que sobrou aqui em horas, que não tem como dizer 6,6, no caso é 0,6. 0,6 horas vai ser debaixo da hora, para mim saber transformar em minuto aqui. Essa horinha, transformar em minutos.
Então, 1 hora eu sei que tem 60 minutos, 0,6 horas de horas, x. Faço a minha conta, se x é igual a 60 vezes 0,6, vai ser igual, x vai ser igual a 36 minutos. Então, o 0,6 de hora vai corresponder a 36 minutos. Tá vendo? 36 minutos. Então, portanto, a solução de 500 infundida a uma velocidade de 10 gotas por minuto irá terminar em 16 horas e 36 minutos, tá? Então, eu sei mais ou menos quanto tempo vai gastar. Eu posso, por exemplo, vai ter um soro com uma gota maior, 30 gotas, 40 gotas, então vai ser mais rápido. Então, o tempo vai ser menor. Então, eu faço esse cálculo para me chegar à minha conclusão, ok? Espero que vocês tenham entendido, mas se faz necessário fazer mais contas, né, para vocês treinarem e que vai ser postado, né, uma lista de exercícios para vocês treinarem. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva no meu canal para poder assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento.